Uma impressão que dá é que nas eleições de domingo saiu os vencedores e os perdedores. Mas não é possível fazer uma análise concreta de quem são os vencedores e quem são os perdedores. Mas há alguns dados que merecem, pelo menos, uma análise superficial. Evidente que não tem aprofundamento científico, mas numa visão geral, pelos números apresentados pelas urnas, é possível saber que o PT mudou a sua estratégia. Ele elegeu cerca de 200 prefeituras. Em outros tempos, quando o Lula presidente, chegava a 600. Parece que é uma queda muito grande, mas o PT fez alianças positivas e acabou ganhando em cidades importantes, com aliados em grandes cidades. O PT teve aí cerca de 8 milhões de votos, mas o PT não disputou nas principais cidades do Brasil, como por exemplo no Rio de Janeiro, que ganhou com Eduardo Paes, era o candidato presidente Lula, e por exemplo aqui em Belo Horizonte ganhou Fuad Noman, que teve o apoio do presidente Lula, aliado do presidente Lula. O PT optou para fazer alianças com seus aliados. E até aí está tudo bem, está dentro do jogo democrático, pensando num projeto macro, visando 2026, quando o presidente Lula vem para uma disputa, aí muito provavelmente contra a extrema-direita, contra o chamado núcleo duro bolsonarista radical. Então precisa desse tipo de aliança, até mesmo para proteger o sistema democrático brasileiro. E o presidente Lula, o PT, optaram por fazer esse tipo de movimento. Contudo, vale ressaltar que esse tipo de movimento tem um preço. E o preço é o Partido dos Trabalhadores ficou mais distante do seu eleitorado. Quando não se tem uma campanha do Partido dos Trabalhadores na cidade igual Petim, o Partido dos Trabalhadores se encolhe do ponto de vista prático, de ação paroquial, de ação de base, de ação de movimentos sociais daquela localidade. Então, o que o PT, o que os partidos de esquerda devem pensar? É preciso retomar o debate com a sociedade e, o mais do que nunca, participar desse debate juntamente com o processo de comunicação. O PT se perdeu na entrada dessa década com as novas ferramentas de comunicação que dominou aí desde 2010 aí até hoje. As novas ferramentas de comunicação colocaram novos personagens na vida pública. E o PT e os grupos de esquerda estão com dificuldades, diversas dificuldades, de entender esse sistema. Então, o retorno paroquial com as novas ferramentas de comunicação, de olho na nova sociedade, é uma tarefa para ser feita ontem. As lideranças das cidades, das pequenas cidades, têm que retomar esse debate. Tem que retomar esse debate de uma forma diferente, alicerçada nas novas dores, nos novos desejos dos brasileiros e o mais essencial de tudo, dentro de uma engenharia nova de comunicação. Não dá para a cidadezinha pequena viver isolada, se alimentando de informações de redes sociais e não ter o seu próprio direcionamento de informação nas pequenas cidades. Esse talvez seja a grande leitura que as urnas mandam para os partidos aí envolvidos, principalmente aos partidos de esquerda. Ao bolsonarismo também caberá reinventar. Os candidatos bolsonaristas tiveram diversas dificuldades. As digitais do bolsonarismo começam a ser rejeitadas nas cidades. Então o bolsonarismo, talvez nessa eleição, teve uma pouca resistência, mas que o radicalismo tem teto, o radicalismo tem limite. E eu acredito que para o bolsonarismo o limite está chegando. Já o PT, ele precisa de voltar a ser paroquial, ele tem que voltar a ser comunidade, ele tem que voltar a ser base, alicerçado com as novas ferramentas de comunicação. As cidades pequenas serão o motor das próximas eleições, porque elas
As disputas nas grandes cidades estão canalizadas. Os espaços estão nas cidades pequenas. E é nessas cidades pequenas que o Partido dos Trabalhadores deve mirar para que ajeite a sua comunicação local com os formadores de opinião da cidade. Tarefa primordial do Partido dos Trabalhadores nesses próximos dias aí para pensar no melhor desempenho em 2026.